Fala galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Plano B. Hoje a gente vai ensinar aqui mais um pouquinho dos estudos que a gente fez na semana, né? Essa semana que foi curtinha, deu aí 3 dias só, o final de ano chegou, né? Peço você antecipadamente, tá? Curta nosso canal aqui, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? A partir desse vídeo você vai aprender muita coisa. Eu tenho certeza que isso aqui vai ampliar bastante sua mente sobre o mercado financeiro. E vale o joinha, né? Vale deixar um like nesse vídeo. Com certeza, Vinícius, bem lembrado. Pessoal, então, frisando aqui, mais uma vez o objetivo nosso é demonstrar para vocês as melhores entradas aí que a gente percebeu durante a semana. Lembrando que a semana vai ser curta de novo, só segunda, terça e quarta-feira. O que a gente vai demonstrar aqui são as entradas que nós vimos durante a semana. São as melhores entradas, tá? Nem todas a gente fez, tá? Além das que a gente marcou, há diversas outras entradas, todas com base em price action, mas a gente está aqui com o intuito de demonstrar as melhores e principalmente demonstrar que todos os dias você tem uma boa entrada que dá para te render aí, muitos pontos. Então você não precisa ficar com aquela mentalidade de scalper, né, de ter que fazer 20, 30 operações durante o dia em busca de uma ilusão, tá? Você pode simplesmente entender os gráficos e buscar operações que às vezes demoram um pouco mais para aparecer, mas que com certeza vão ser muito mais lucrativas e mais tranquilas de você gerenciar. Então, começando aqui pelo dia 28, segunda-feira, qual que era o cenário que a gente tinha, né? A gente poderia considerar muitas outras coisas, mas só o dia anterior aqui já dava para ter uma noção. A primeira coisa que eu observei foi que a gente tinha uma lateralidade aqui no dia anterior, no final, e quando essas lateralidades são rompidas, a gente o mercado sempre faz uma projeção de 100% delas, tá? Pelo menos 100%. E quando a gente chega nesse alvo de 100%, normalmente o mercado reverte, tá? Principalmente se antes já tinha um contexto de alta. E era o que a gente tinha, uma alta consideravelmente forte, uma correção, e era esperado que o mercado tentasse retomar essa tendência. Então a gente abriu rompendo aqui abaixo, tá? Até pensei em venda aqui na segunda barra do dia. Entretanto, o mercado não continuou, tá? Não teve continuação e você tem que ficar atento. Então a gente viu algumas alternativas aqui para entrar. É claro que essa daqui foi a melhor delas, tá? Só que a gente poderia ter entrado, né, depois do rompimento aqui acima, ou ter esperado essa correção e por fim entrado por aqui. Então qualquer uma dessas formas que você tenha negociado isso aqui foi com base em um contexto de reversão para cima, né? Também num contexto de continuidade dessa tendência anterior. Então qualquer uma dessas entradas teriam sido muito lucrativas, e aqui para cima a gente teve outras possibilidades de entrada, tá? Mas essas, como é o objetivo, foram as melhores. Diga, Vinícius. Essas operações foram bem interessantes, principalmente as primeiras do dia, né? Foram os 3 primeiros pontos que a gente teve. E foi interessante que a gente estava com perspectiva de baixa, né? A gente estava procurando pontos de venda. E a gente começou a perceber no meio do caminho que talvez não viria essa venda, que o mercado estava mudando, voltando para a tendência primária de alta, né? Então a gente teve que ter um start bem rápido ali no mercado, na segunda-feira, para perceber que a gente estava na expectativa errada, que a gente estava com um viés errado. Isso é muito importante para você que está começando, tá? Entender que nem tudo vai vir do jeito que você quer. E você tem que se moldar de acordo com o mercado. Isso aí, cara, verdade. E aí, mais para o final da tarde, a gente teve uma reversão dessa tendência de alta, tá? A gente opera aí com base em alguns critérios, né? Quando a gente está esperando que aconteça uma reversão de tendência, a primeira coisa que a gente precisa ter é um rompimento de uma linha de tendência, né? Uma correção mais profunda suficiente para a gente ver que, no caso aqui que era uma tendência de alta, suficientemente para a gente ver que existem vendedores, né, interessados em virar essa tendência, tá? E essas barras enormes aqui com certeza provaram isso para a gente. Então depois que você vê um movimento muito forte desse e você vê o mercado corrigindo com uma força que não se equipara, né, com essa força anterior, você espera que tenha pelo menos mais uma onda na direção desse impulso inicial que foi muito forte, tá? Então, com base nisso, aqui também foi uma outra entrada, né? Então,
Vamos resumir, né? A primeira negociação veio em torno dessas barras aqui no início, né? Talvez entre 9,50 e 10,5, por ali, 10,40. A segunda boa entrada foi mais para o final do dia, depois por volta lá das 15h55, 16 horas. E ainda de grude a gente teve um padrão aqui de cunha, né, Vinícius? Que a gente considera como apesar de não ter tido o desenho, vamos dizer assim, perfeito de uma cunha, tá? E essa segunda entrada, essa venda, né, segue o mesmo ritmo da primeira, né? Para quem estava ali, quem fez as primeiras compras no início do dia, talvez quando chegasse nessa região ficaria com o viés do mercado subir novamente, né? Pô, mas o mercado caiu, fez uma correção, ele vai voltar para a tendência de alta. E nem sempre é assim, você tem que estar disposto e a fim de se adaptar ao mercado, a entender o que está acontecendo e onde que vai ser sua melhor entrada. E essa segunda entrada, essa venda, né, prova isso para a gente, que nem sempre o mercado vai seguir a tendência do início, né? A gente teve uma subida forte, depois uma correção com uma boa entrada na venda. Exatamente. E eu acho que é aí que é interessante a gente observar as correções, né? Porque se você pegar aqui todas as correções, você tinha correções pequenas ou correções laterais, e a gente tem que levar tudo isso em conta, né, Vinícius? Aqui também correções laterais, mas quando você tem uma correção dessa magnitude durante uma tendência de alta, então isso aqui não é normal, tá? Se a tendência tivesse mesmo tão forte assim, isso aqui não aconteceria, ela continuaria assim até o final do dia, né? Ou então teria correções laterais por mais barras, tá? Mas uma vez que você vê isso aqui numa tendência que já andou muito, né? Aqui já tinham mais de 55 barras aí na tendência de alta. Então, uma vez que você vê isso aqui, você não vai esperar mais que essa tendência continue a todo vapor igual estava aqui, tá? Já tem uma probabilidade maior de ter uma movimentação na direção oposta, tá? Muito bom. Tranquilo? Tranquilíssimo. Foi um dia muito bom pra gente, né? Isso, não, foi um dia ótimo. Um dia perfeito, né? Final de ano, um dia tão direcional assim, né? Pois é, já garante aí o final de semana inteiro, já garante as festinhas que a gente tem, né? E daí a gente acabou que isso aqui foi tão forte, né? Essa movimentação do dia 28 foi tão forte que levou a uma reversão total da tendência, né? Dessa tendência. Então, quando a gente fala de reversão, né, algumas reversões elas revertem metade da tendência, outras revertem, não sei, 1/3 ou 2/3 da tendência, mas algumas revertem a tendência total, 100% da tendência, que foi o caso aqui, né? Então a gente via um dia, no final do dia aqui, 28, muito forte, né? Então era provável que essa queda continuasse, né? Para o dia 29, e foi o que aconteceu, tá? A gente, logo na abertura, a gente veio para testar uma linha de tendência, essa linha de tendência que eu desenhei é azul. O mercado falhou para romper essa linha de tendência. Vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Não vai me servir para muita coisa. Veio para testar aqui essa linha de tendência de baixa, né? A gente acabou vendo sinais aqui de reversão, tá? E você poderia ter entrado aqui nessa segunda barra aqui desse pequeno topo duplo, esse micro topo duplo, mas a gente preferiu negociar, né? E se vocês reverem lá o vídeo, a live desse dia, a gente preferiu negociar o rompimento disso aqui, tá? Por quê? Visto que era uma tendência muito forte, embora, né, as correções estavam durando por mais barras, a gente poderia sim ter uma continuidade. Então a gente vendeu essa pequena correção aqui, teve um rompimento muito bom abaixo desse fundo com essa mega barra, tá? Poderia ter vendido o fechamento dela também. A gente preferiu esperar uma correçãozinha pequena para ter um stop menor e buscar como alvo talvez a mesma quantidade de pontos dessa barra, tá? Eu acho que foi por aqui mesmo que eu acabei saindo. Então foi um trade baseado simplesmente no tamanho dessa barra aqui, né? Foi um ótimo trade. Para quem já acompanha a gente, né, Alex, vai entender o motivo dessas operações. Para quem não acompanha, eu aconselho que veja as lives dessa semana. Acelera um pouco o vídeo para ficar um pouco mais rápido de você entender, e quando chegar nessa parte você desacelera. Tanto no dia anterior, que foi a segunda-feira, quanto na terça-feira,
a gente teve dias bem fortes e bem tendenciosos em uma única direção. Na segunda-feira foi um dia tendencioso de alta e na terça-feira foi o início aí da tendência bem forte de baixa. E quando a gente percebe que a gente está num dia assim, num dia muito forte, num momento muito forte do mercado, a gente não espera correções muito grandes, tá? Normalmente essas correções vêm em 3, 4 barras. No caso aí da terça-feira, que foi nessa primeira venda, a correção veio em só uma barra. Então a gente teve uma barra só compradora, né, tentando reverter o mercado, e ela falhou 100%, porque a gente tem uma sequência inteira de barras muito fortes jogando o mercado para baixo. Isso, exatamente. Então é isso aqui que o Vinícius está falando, né? A gente teve uma sequência de barras que resultou no rompimento desse fundo, então é provável que o mercado continue avançando para baixo antes de ter uma correção mais forte. E aí, esticando essa linha de tendência, a gente teve outras oportunidades com base também nessa mesma linha de tendência, né? A gente sempre sugere entradas em segundos sinais, né? Ainda mais que aqui a gente subiu com uma sequência de barras compradoras. Então aqui foi uma ótima entrada, talvez poderia ter usado essa barra aqui ou a barra anterior também como sinal de entrada, daria na mesma, porque aqui também foi um topo duplo, e aqui seria o segundo sinal de entrada com base nesse micro topo duplo, e coincidentemente é um padrão que aconteceu mais ou menos aonde que aconteceu o sinal de entrada da operação anterior, tá? Então o mercado sempre faz isso, tá? Ele revisita essas regiões e pode continuar te dando negociações na mesma direção. Então aqui foi uma segunda entrada aqui, né, na parte da tarde já, para testar o fundo da tendência, tá? E por fim, foi uma operação que eu vi também, aí já não fiz, tá? Já era na parte da tarde, não costumo muito operar a parte da tarde, porque a gente está dando aula, está fazendo outras coisas. De novo, né, a gente tem um rompimento de uma linha de tendência importante, não foi um rompimento igual foi esse aqui para baixo, né, que foram barras enormes, mas foi um bom rompimento, tá? Porque a maioria das barras são barras com corpo de alta, estão fechando acima da média móvel, e aí o mercado tentou retomar a tendência de baixa, tá? Falhou, e a gente já vê barras aqui de pressão compradora, barras muito fortes, tentando dar início a uma tendência de alta. Acabou que não foi muito longe, mas para quem comprou nessa primeira barra ou na segunda, acabou que foi uma ótima operação, tá? Suficiente aí para um lucro, pelo menos do tamanho do risco. Foi um dia muito bom também, né? A gente está tendo uma sequência de dias bons para se operar, né? A gente ficava na expectativa, né, que a gente estava comentando, com medo do mercado ficar muito consolidado nesse final de ano, mas até que deu bastante oportunidade para a gente. E aí, seguindo para o dia de hoje, agora são 11 horas e 40 minutos, a gente tinha já uma lateralidade entre esses topos e esses fundos, e hoje a gente já abriu correndo aqui para baixo, né, desses fundos, né, para buscar esse suporte. Eu também consegui perceber que a gente estava formando um triângulo expandido, então era natural que aqui tivesse mais pressão dos compradores do que dos vendedores, tá? E aí a gente chegou a falar de compra nessa primeira barra, nessa barra aqui, depois nessa próxima barra, tá? Não importa, qualquer dessas compras, desses pontos que você acreditasse em compra, seria porque você tem um mercado mais lateral e você tem aqui pelo menos dois indícios de suporte, né? Um é essa linha de canal do triângulo expandido e o outro é esse suporte, né, que já vem lá de trás, olha só, lá do dia 28, depois foi suporte no dia 29 e agora dia 30 também serviu como suporte. Então, em qualquer desses pontos que você tenha entrado, acreditado nessa alta, você foi bem lucrativo. Depois houve uma nova entrada, aí já é um pouco mais avançado, um pouco mais difícil de a gente fazer, que era nessa barra de rompimento, né, que eu inclusive questionei se seria um bom rompimento, porque fechou só um pouco acima aqui, né, desse topo, né, e, enfim, mas se revelou uma boa entrada também, então seriam todas com base nisso. O mercado está revertendo num suporte, pode ser que vai buscar a resistência, como de fato buscou. Aqui eu observo que teve um rompimento aqui acima desse padrão de triângulo expandido. Pode ser, né? Isso aqui para mim foi muito forte, essa subida, então pode ser que essa correção em algum ponto ela
sustente, né, faça um fundo duplo, alguma coisa assim, para continuar em alta, tá? Eu acredito que a gente pode ainda testar esse topo aqui antes de continuar descendo, tá? Para vir talvez para o meio aqui dessa lateralidade ou até mesmo para o fundo, ok? Algo a acrescentar, Vinícius? Sim, primeiro eu venho agradecer todo mundo, né, Alex, que acompanhou a gente até hoje. Nós inauguramos o canal bem no final do ano, né, bem no finalzinho mesmo, e está tendo bons resultados, o pessoal está gostando bastante, a gente tem bastante feedback positivo. Hoje foi o último dia de negociação desse ano, né, a gente foi com bastante cautela, a gente já vinha com bastante cautela no mercado, pelos feriados, pelo contexto que a gente tinha, pandemia, fim de ano, tudo, né? E graças a Deus a gente sempre teve boas operações, a gente sempre estava consciente do que a gente estava fazendo, e isso que nós queremos passar para vocês, essa tranquilidade que a gente tem de operar, é o nosso objetivo de passar isso para vocês. Então, eu peço a você que, novamente, né, curta nosso canal, compartilhe nossos vídeos com todo mundo, aproveite bastante, veja, reveja, volta na parte que a gente comentou, por que a gente trocou, por que a gente saiu, e nos mande um feedback. Professor Vinícius, hoje eu aprendi isso, foi legal. Alex, isso aqui que você me ensinou hoje foi bem legal, eu consegui replicar, que isso é muito importante pra gente. Exatamente, isso aí, pessoal. Então acho que está dado o recado, né? No geral, a gente teve um final de ano aí, nas 2 últimas semanas do ano, apesar de serem curtas, acho que foram boas, a gente teve boas negociações, boas oportunidades, tá? Espero que vocês também tenham conseguido enxergar essas oportunidades, e caso não, né, a gente está aqui disposto a contribuir com vocês. Nós temos o nosso curso, tá? Vamos deixar o link aqui na descrição, quem tiver interesse, mas aquilo que a gente sempre fala, né, Vinícius? Quem for esperto, vamos dizer assim, consegue aprender bastante coisa com a gente, né, só assistindo os nossos vídeos. É claro que você tem uma vantagem enorme adquirindo o nosso curso, porque você tem a nossa mentoria, né, personalizada, que pode ser individual, né, inclusive, e de acordo com a sua demanda, né? Então é uma coisa que teve um peso muito grande na minha formação, e acredito que para vocês também pode ter, beleza? Mas de qualquer forma a gente está sempre aqui empenhado a gravar novos vídeos, a estar sempre fazendo os nossos comentários a respeito daquilo que a gente acredita e que é a realidade do nosso operacional no dia a dia. Muito obrigado, pessoal, valeu por tudo, tá? Um bom fim de ano para todo mundo. Agradeço a todos vocês novamente por estar aqui com a gente. E é isso aí, até mais. Até o ano que vem. Abraço, pessoal, um bom fim de ano para todo mundo aí, um feliz 2021, e ano que vem a gente está de volta aí com muito mais conteúdo para vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima.